Eu comecei a fazer crochê com apenas 9 anos. Oiê, meu nome é Andriele Paiva, mas pode me chamar de Andy. Aqui nesse canal eu compartilho a minha vida como dona de casa, trabalhadora home office e a minha marca de crochê, Andy Art Fios. E no vídeo de hoje é justamente sobre isso que eu vou falar. Eu quero contar toda a minha trajetória, desde quando eu comecei a fazer crochê até eu criar a minha marca. Tudo começou quando eu tinha apenas 9 anos e uma tia-avó chamada Ilza foi visitar a minha família na casa da minha avó, aonde eu morava. E essa minha tia-avó, ela sempre vinha na casa da minha avó fazendo aqueles barradinhos de pano de prato. E nessa época, eu tava numa fase um pouco complicada no colégio, porque as professoras chamavam muito a minha mãe e a minha avó, falando que eu deveria ter algum problema de atenção. A professora sugeriu para minha mãe que ela me colocasse numa aula de pintura de pano de prato que ia ter lá na minha escola. E foi exatamente isso que a minha mãe fez. Ela me colocou nesse curso. E quando essa minha tia-avó veio para nossa casa fazendo esse barradinho no pano de prato, me interessou muito, porque eu já fazia essas pinturas em pano de prato. E eu era uma criança muito criativa, eu gostava muito de desenhar, eu pegava qualquer retalho e fazia roupa para as minhas Barbies. Eu brincava de Barbie, eu gostava muito de olhar desenho na TV, eu sempre fui essa pessoa que vivia no mundo da lua, digamos assim. Aí, essa minha tia-avó, com toda a boa vontade e paciência do mundo, pegou uma linha e me ensinou os primeiros pontos de crochê. E o que partiu disso? Ela me ensinou a fazer correntinhas. E naquela época não existia, gente, YouTube, não existia um tutorial. Elas aprendiam tudo umas com as outras ou com revistas. E eu tive o privilégio da minha tia-avó Ilza me ensinar. Ela me ensinou então a fazer as correntinhas. E aí ela viu que eu tinha alguma facilidade para aprender. Então ela começou a me ensinar a fazer o próprio barradinho no pano de prato. Nesse dia eu aprendi a fazer todo o barradinho no pano de prato, com pontos baixos e correntinhas. E ela também me ensinou a fazer pontos altos. O famoso ponto leque eu aprendi também. Que ela morava em outra cidade, então ela só vinha por breves temporadas visitar a minha avó. Ela passava ali uma semana, um fim de semana na casa da minha avó e depois ela ia embora. E depois que ela foi embora, eu nunca parei de fazer crochê. Eu comecei a fazer roupas para as minhas Barbies com a linha que ela tinha deixado lá para mim. Ou até com um pouco de lã, porque a minha avó, ela sabe fazer tricô, crochê ela não sabe. Mas aí a minha avó, ela sempre tinha um pouquinho de lã, porque ela fazia polâneas, mantas, alguma coisa assim. E ela tinha um restinho de lã, então ela me dava e eu fazia, gente, roupas da minha cabeça. Eu me lembro, eu não vou ter imagens, porque naquela época não existia nem celular com câmera. Então eu me lembro de eu fazer, assim, casaquinhos, vestidos, blusas para as minhas Barbies com receitas da minha cabeça e usando aqueles pontos que a minha tia-avó tinha me ensinado. Só que esse hobby do crochê, com o tempo, eu fui perdendo o hábito de fazer. E muitos anos depois, eu tinha aí entre os meus 17 e 18 anos, eu já era casada. E aí, a mãe do meu esposo, a minha sogra, ela fazia crochê muito bem. E ela aprendeu com a mãe dela e com algumas conhecidas. E ela fazia coisas muito lindas. Ela fazia guardanapos, ela fazia centro de mesa, fazia coisas muito, muito lindas. E um dia eu vi ela fazendo e perguntei se ela podia me ensinar. E nessa época, gente, eu tava numa fase muito ruim da minha vida, porque eu casei com 15 para 16. Nessa época que eu casei, eu ainda tava no último ano do ensino médio. E eu me formei e nunca consegui emprego. Então, eu já tinha 17, 18 anos e eu não consegui faculdade pelo Enem, porque eu fiz o Enem.
e também não conseguia um emprego. Então eu comecei a ficar muito depressiva. Eu fazia até, para vocês terem noção, trufa para vender na rua, porque isso me deixava muito mal, tipo, ver o meu esposo se esforçando, né, para conseguir sustentar a casa e fazer melhorias, porque a gente já tinha casa própria, mas assim, não era uma casa muito boa, sabe? Então eu pedi para minha sogra se ela podia me ensinar a fazer crochê, justamente porque eu queria usar o crochê como uma renda extra. E quando a minha sogra começou a me ensinar, ela até achou engraçado, porque ela falou, mas tu já sabe fazer. Porque eu nunca esqueci, é muito engraçado isso, gente, eu nunca esqueci como fazia aqueles pontos que a minha tia Ilza tinha me ensinado. Só que até isso foi uma informação que eu descobri há pouco tempo. A minha tia, ela não sabia fazer peças soltas, no caso, ela não sabia fazer peças do zero. Sabia fazer apenas esse crochê barradinho no pano de prato, que era preso no pano. E a minha sogra não, ela sabia fazer guardanapos e outras coisas. E era essa a noção que eu não tinha de como começar uma peça do zero. E foi justamente isso que a minha sogra me ensinou. A gente começou pelo quadradinho da vovó. E foi muito fácil, eu peguei assim, ó, de primeira. E aí, naquela época, não se falava muito sobre tutoriais no YouTube ou videoaulas. Elas aprendiam a fazer as peças tudo por revistas. Às vezes elas até uma comprava a revista e as outras tiravam xerox daquela mesma revista. Ou elas se juntavam entre elas para comprar a revista e aí uma aprendia a peça e ensinava para as outras. Isso era muito legal. Que com o tempo eu fui fazendo as peças e acabou que isso limitou um pouco, né, o que eu sabia fazer. Aí um dia eu queria fazer uma touca, que tava muito em alta na época por causa das bandas, assim, tipo Restart, For Fun, que eram as bandas em alta na época. Era uma touca que ela era meio caidinha, assim, sabe? E eu lembro que a vocalista de uma dessas bandas, ela usava muito essa touca e eu queria. Aí eu pesquisei no Google como fazer a touca da vocalista daquela banda. E apareceu para mim um tutorial no YouTube. Foi o primeiro contato que eu tive com um tutorial de crochê na minha vida. E eu fiz, vou deixar aqui a foto. Nessa época eu já tinha celular com internet e com câmera. Vou deixar aqui a foto para vocês da primeira peça que eu fiz independente, digamos assim. Que eu comprei a linha, eu comprei a agulha e eu fiz tudo do zero. Na verdade, não era linha, né? Era lã. Fiz uma no vermelho e uma no rosa, se eu não me engano. E o meu irmão tinha nascido nessa época. Sim, o meu irmão nasceu, eu tinha 17 anos. Hoje ele tem 9 e eu tenho 28. Mas ele nasceu prematuro de 6 meses. E nenhuma roupa servia nele. E eu resolvi fazer para ele uma touquinha também. Ficou meio desproporcional, mas foi o que eu consegui, gente. Depois disso, a minha sogra me mostrou que ela tinha umas revistas de roupas de recém-nascido. E eu fiz também um casaquinho para ele. Mas como eu disse para vocês, eu tava querendo tornar esse hobby uma renda extra na época. E eu até peguei algumas encomendas. Eu fiz um jogo de capas para almofadas para essa minha tia-avó Ilza. E também fiz cropped para uma vizinha minha. Fiz capa de batedeira para uma tia. Só que o problema, gente, é que eu não tinha noção de como precificar essas peças. Então, às vezes, como no caso desse cropped, eu acho que eu cobrei 35, 40 reais na época. E eu fiz ele com a linha Anne, então isso pagou praticamente só o que eu usei de fio. Eu usei 2 novelos dele para fazer esse cropped para minha vizinha. Mas eu não tive coragem depois de cobrar mais caro, porque eu já tinha passado o preço para ela. E ia ser injusto, né? Aí, como eu não tava sabendo precificar e acabou que eu tava levando prejuízo, digamos assim, eu resolvi fazer com os cordões que eu ainda tinha, peças para minha casa mesmo. Então eu fiz tapetes,
eu fiz capa pra botijão, fiz jogo de banheiro, eu fiz muitas coisas. Todas usando tutoriais aqui do YouTube. Depois de um tempo, as coisas começaram a melhorar. O meu esposo, ele conseguiu um emprego aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, que era tipo assim, o sonho de toda pessoa que morava lá na minha cidade vir morar aqui. Porque aqui tem muita oportunidade de emprego. E ele já veio pra cá empregado. E foi aí que a gente se mudou aqui pra Santa Cruz. E foi uma coisa muito boa, nos abriu muitas portas. Porém, logo que a gente se mudou, ocorreu de acontecer a pandemia de Covid, vocês se lembram? E teve o bendito lockdown. Pra mim, a mudança pra cá era muito relacionada com uma coisa de eu conseguir emprego, porque aqui tinha muita oportunidade. Todo mundo falava em fumageira, em metalúrgica, que eles pegam temporários de 6 meses, né? Pessoas sem experiência, sem escolaridade. Então eu vi isso como uma oportunidade. E quando teve esse lockdown que a gente não pôde sair de casa, eu fiquei meio decepcionada, tenho que ser bem sincera pra vocês. Mas o serviço do meu esposo era um serviço essencial, que era fibra ótica de internet. E quem é que ia querer ficar sem internet trancado dentro de casa, né? Então, ele continuou saindo todos os dias para trabalhar, porque ele trabalhava com a manutenção da internet na rua, não era dentro da casa dos clientes. Aí aconteceu que eu fui ficando sozinha, comecei a ficar um pouco depressiva de novo. Aí eu lembrei da existência do crochê. Eu voltei a fazer crochê, então, com as linhas que eu tinha em casa, porque não tinha onde comprar, tava tudo trancado, tudo fechado, né? E aí, rolando o Pinterest naquela época, que eu via muito vídeo no YouTube, eu seguia muitas influenciadoras, e eu gostava de saber um pouco sobre moda e como se vestir naquela época, então eu comecei a utilizar o Pinterest. Rolando o Pinterest, eu encontrei os amigurumis. Eu nem sabia que era possível fazer bonequinhos de crochê. E foi aí que eu fiz os meus primeiros amigurumis. Eu vou até deixar aqui umas fotos pra vocês. O primeiro que eu fiz foi um chaveiro de polvo. Gente, ficou tenebroso de feio, mas no começo é sempre assim, né? Aí depois eu fiz um unicórnio, ficou muito fofo, já tava melhorando um pouco. Eu fiz também esse gatinho, que eu ainda tenho ele, que eu mostrei no vídeo de organização do ateliê, que eu reformei ele, porque a minha cachorrinha tinha comido, eu tenho até provas aqui, ó, a cabeça do gatinho. Ai, gente, eu deixei ela brincar, mas eu não me atentei de que era um tecido e que ela ia acabar roendo e estragando. Mas não tem problema, ele tá são e salvo. O unicórnio, eu não me lembro exatamente o que eu fiz, mas eu acho que eu doei pra alguém. E aí, eu fiz essas peças e até fiz eu, o meu esposo e a Lola, que é a cachorrinha que comeu a cabeça do gato. Mas nessa época eu não pensava em levar o amigurumi como uma fonte de renda extra, no caso. Eu só queria realmente fazer, daí eu fazia pra mim, fazia pra alguns conhecidos. Inclusive, para minha avó, eu fiz um presépio inteirinho de Natal. Mas quando passou a pandemia, eu finalmente consegui trabalhar. Eu peguei um temporário nessa metalúrgica que tinha aqui, depois eu fui trabalhar num hospital por indicação, eu trabalhava na farmácia hospitalar. E aí nessa farmácia teve uma farmacêutica que engravidou. E aí eu falei que eu sabia fazer crochê e ela me pediu se eu fazia um urso para a filha dela. E eu fiz, tá aqui. Ele ficou muito lindo, eu acho que foi uma das peças mais lindas que eu já fiz de amigurumi naquela época, né, que eu não sabia fazer. E aí também, gente, eu precifiquei errado, eu cobrei praticamente um pouquinho mais que o valor que eu gastei para fazer ele. E depois eu fui para outro emprego e também recebi mais 2 encomendas desse mesmo urso de outra pessoa, que eu cobrei um valor um pouquinho maior já,
mas também era um valor bem baixo. Tipo assim, eu cobrei, acho que foi R$60 por urso, que era um pouquinho mais que eu gastei de linha, mas também que era um valor bem abaixo do mercado. Então, eu não tava cobrando pelo meu trabalho, digamos assim, pelo tempo que eu levava fazendo esses amigurumis. Mas foi só esse ano que eu realmente levei fazer amigurumis a sério. Que daí eu recebi uma encomenda de uma menina que trabalhou comigo nesse mesmo hospital, que ela sabia que eu fazia amigurumis e ela encomendou de mim um polvo. Nesse polvo eu já cobrei um valor bem justo, eu cobrei R$40. Hoje, o valor que eu cobro nesse mesmo polvo é R$50, né? Que é um valor mais adaptado. Já é um valor mais justo. Depois que eu fiz esse polvo, essa vontade de fazer amigurumis aflorou em mim. Então, eu comecei a fazer alguns amigurumis com as linhas que eu já tinha aqui em casa. E isso foi a virada de chave que eu precisava. Porque eu comecei a fazer esses amigurumis, vendi alguns. E aí veio a Páscoa. E eu falei, nessa Páscoa eu vou fazer muito amigurumi. Então, eu comprei na Shopee, acho que era as linhas da Euroma, amigurumi de Euroma, amigurumi, se eu não me engano, Eco Amigurumi da Euroma. Comprei 6 novelos, a maioria branco ou creme, e comecei a fazer coelhos. Eu fiz muitos coelhos, fiz cachepô de coelho, fiz guirlanda de coelho, fiz várias coisas, ainda acho que fiz pouco, na verdade, mas eu fiz muita coisa nessa Páscoa. Foi aí o start da minha marca de crochê. A minha mãe também leva o meu irmão pro colégio, então ela começou a divulgar o meu trabalho. E aí a minha mãe começou a vender, pegar encomenda pra mim. Foi então que eu decidi criar a minha marca Andy Art Fields. Eu já tinha outro canal aqui no YouTube e redes sociais usando o meu apelido Andy, que era o Capturas Andy David, que era eu com o meu marido pegando bichinhos de pelúcia em máquinas de garra. Só que esse canal se tornou insustentável, gente, porque é muito caro para pegar bichinho em máquina. Então, eu resolvi voltar com esse canal aqui e fazer tipo assim um diário de como tá sendo criar essa minha marca de crochê. Porque aqui eu tô compartilhando com vocês o início da marca, porque sim, eu ainda tô no início. Agora, principalmente, com a parceria que eu tenho com uma loja no shopping, que virou nossa amiga justamente por conta desse outro canal, eu estou indo expor o meu trabalho de crochê no shopping. E isso está se tornando uma fonte de renda fixa para mim, porque toda semana vende alguma coisa. É claro que eu ainda não lucrei com o crochê, mas isso eu vou explicar em outro vídeo. Porque basicamente no começo a gente tem que fazer muitos investimentos, né? Então eu tô aí engatinhando para começar a ser realmente uma marca, né, para fazer disso o meu negócio. E para isso eu também quero começar a fazer feiras. Então agora vocês vão ver nos vídeos essa minha produção mais intensificada, fazendo vários personagens. Eu quero fazer, por exemplo, fazer um personagem, vou fazer vários do mesmo. Para mim fazer um estoquezinho de peças para mim começar a fazer essas feiras. E é essa minha história. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha trajetória com o crochê. Comenta aqui nesse vídeo para mim saber com quantos anos você começou a fazer crochê e se você consegue fazer amigurumi. Porque eu sei que tem muita gente que faz crochê e não consegue fazer amigurumi. E se você quer continuar acompanhando a minha história e o crescimento da minha marca de crochê, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber todos os vídeos que vão vir por aí. Então é isso, um beijo e tchau!